alunos, sejam bem-vindos aí à nossa primeira aula de física sobre movimento uniformemente variado, onde nós vamos fazer uma aula introdutória sem nos ater muito à parte teórica. Vamos tentar ser bem objetivos de forma que vocês consigam entender, equacionar uma questão de física de movimento uniformemente variado e aprendam a utilizar as fórmulas decorrentes dessa matéria aí. Então, para começar, eu sempre recomendo que os alunos não se atenham apenas a assistirem aos vídeos. Tenham sempre em mãos uma anotação para que vocês vão pausando, né, à medida que vocês vão assistindo, anotando as principais informações, começando inclusive por esse formulário aqui. Essas três fórmulas aqui são as formas que vão te ajudar a resolver qualquer questão sobre esse conteúdo aqui. Ok? Então, eu quero primeiramente não deixar vocês utilizarem a fórmula apenas mecanicamente, sem saber o porquê de cada item que corresponde, que compõe essa fórmula aí. Okay? Então, eu acrescentei aqui ao lado uma figura para que vocês possam identificar melhor as incógnitas, né, que compõem cada fórmula. Então vamos lá. Eu tenho aqui um desenho. Quando eu falo um móvel, não há necessidade de ser exatamente um carro, um veículo, tá? Pode ser qualquer coisa, qualquer objeto que se mova, tá? Então, nesse caso aqui, eu estou pegando o caso de um automóvel que está aqui uma trajetória e passando por um ponto, eu vou chamar esse ponto de ponto A, e esse ponto aqui eu vou chamar de ponto B. Então, toda questão de movimento uniforme, ele sempre vai determinar um trecho a ser estudado. Então, nesse caso aqui, eu vou considerar o trecho AB que nós vamos estudar. Então, eu vou identificando cada ponto ou cada incógnita dentro dessa figura aqui. Então, por exemplo, o carro está vindo aqui, não importa com que tempo ou de onde ele está vindo, ele vai passar pelo ponto A. Esse ponto A, para mim, vai ser o espaço inicial, S0. S0. O ponto B será o espaço final, vou chamar de S. Tá? Então, nesse caso, somente nesse exemplo aqui, meu S corresponde ao quilômetro 110. O meu S0 corresponde ao quilômetro 50. Então, esse trecho aqui, que eu vou chamar de delta S, corresponde aqui ao S final menos o S inicial. Neste exemplo aqui, quanto que é o S final? 110. Quanto que é o S inicial? 50. Logo, 110 menos 50 vai dar 60 km. Então, nesse exemplo, o valor do ΔS corresponde a 60 km. Muito cuidado, que muitas vezes a pessoa, quando vê um símbolo S0 ou V0, não importa. Eles sempre associam com o valor zero. Isso não quer dizer que ele tem que ser obrigatoriamente valor zero. Tá? Então, o S0 pode ser zero desde que o ponto A, nesse caso, corresponda, por exemplo, ao quilômetro zero. A origem, né? A origem no eixo cartesiano, quando corresponde às coordenadas 0, 0, aí sim a gente coloca como S0 igual a zero. Somente nesse caso. Muito bem, agora vamos aqui para outra definição. Se o carro está passando aquele ponto A com uma determinada velocidade, que eu não sei quanto que é, eu chamo essa velocidade de V0. E a velocidade com que ele passa no ponto final, que é o B,
eu chamo de V, simplesmente. Tá? Então, nesse trecho aqui, ele corresponde a uma determinada diferença de velocidade. Tá? Supondo, claro, supondo que ele está com uma velocidade diferente de um ponto para o outro. Porque se forem velocidades iguais, né, continuamente, seria um movimento uniforme, simplesmente. Como eu estou estudando variação de velocidade, então vou considerar, nesse caso, ΔV igual a velocidade final menos velocidade inicial, V0. Ok? E, finalmente aqui, o tempo. Eu vou chamar esse tempo que ele passa aqui de T0. Esse tempo que ele passa de T. Nesse caso aqui, qual o tempo que ele está passando aqui no ponto final? 10 horas. Qual é o horário que ele está passando aqui no T0? 7 horas. Nesse caso específico, eu posso fazer como eu fiz anteriormente, ΔT igual a T menos T0. Nesse caso específico, seria 10 horas menos 7 horas, daria 3 horas. Mas eu recomendo a todos os alunos que, em qualquer exercício, tá, de Moving, vocês considerem sempre, para facilitar até os cálculos, o T0 igual a zero. Por quê? Porque é o seguinte, se você suponha, tá, que tenha um cronômetro na sua mão. No momento que o veículo, o móvel, estiver passando pelo ponto inicial, ponto A, você aperta o cronômetro e começa a contar o tempo a partir desse instante. Lógico, esse instante é o instante zero. Então, eu sempre recomendo que se faça essa referência zero quando na posição S0. Tá? Por quê? Porque depois, ao término desse tempo, você já tem o ΔT direto, que seria a própria leitura do cronômetro. Tá? E esse tempo normalmente é determinado. Tá? Num determinado exercício, ele vai falar, olha, o carro levou tantos minutos de um ponto para o outro quantas horas. Não importa, o tempo sempre vai estar definido. Ok? Muito bem. Agora, nós vamos definir dentro do formulário todas esses conceitos que a gente acabou de ver. Esse V aqui você já sabe. V é a velocidade final, está aqui. V0, velocidade inicial, ou seja, a velocidade com que ele passou pelo ponto zero, ponto inicial, aliás. O T é o tempo gasto de um trecho para o outro. Tá? Logicamente, esse desenho aqui é um desenho simbólico, mas que engloba todo o conceito que eu estou querendo passar para vocês. Ok? Então, T é o tempo do trecho, bem lembrado, tá? Tempo gasto nesse trecho aqui. E por fim, no lugar do alfa, eu sempre costumo usar o A, tá? A de aceleração. Algumas apostilas adotam o alfa, outros o gama também. Enfim, cada método de ensino, cada sistema de ensino utiliza um determinado formulário de letras diferentes, porém, a concepção geral sempre vai ser mantida dessa forma aqui. Então, a aceleração, o que seria a aceleração? A aceleração, gente, para você entender um pouquinho, para que você possa entender melhor, então, o conceito de aceleração, eu vou citar aqui um exemplo bem prático. Por exemplo, eu sei que a maioria que está assistindo essa aula não tem ainda idade para dirigir, mas vocês já viram seus pais dirigindo, seus amigos, e ao lado do pedal do freio tem o acelerador. Aquele acelerador é o que define o nosso conceito de aceleração. Por quê? Ela
varia a velocidade do veículo. Quanto mais você pisa, maior seria a velocidade do veículo. Tá? Então, a aceleração tanto pode ser positiva como negativa. Positiva quando você está aumentando a velocidade. Negativa quando você diminui a velocidade. Ou seja, quando você deixa de pisar o acelerador ou você desacelera, diminuindo a velocidade, nesse caso, a aceleração é considerada negativa. E qual que é o conceito em física? A aceleração nada mais é do que a variação da velocidade, ou seja, ΔV. Qual ΔV? Esse ΔV que a gente acabou de deduzir aqui atrás, sobre ΔT. Então, o ΔV nada mais é do que o V menos V0. E o ΔT é o T menos T0. Mas como eu estou orientando que vocês utilizem T0 como zero, então seria V menos V0 sobre T apenas. Com esse formulário, você consegue agora deduzir, resolver qualquer tipo de exercício. Mas fica aquela dúvida. Qual forma eu vou usar em quais exercícios? É isso que nós vamos ver no primeiro exemplo que nós vamos fazer aqui ainda nesse vídeo. Okay? A segunda fórmula apresentada aqui, ela tem um caráter muito especial, porque, não sei se vocês observaram, é a única fórmula que não tem o tempo. Tá? Então, ela é importante, ela é chamada de equação de Torricelli, ou fórmula de Torricelli, exatamente particularizada pela ausência do tempo. Tá? Então, em muitos casos, a gente resolve exercícios assim, com muita facilidade exatamente por isso. Então, aqui nós temos o v ao quadrado, que seria a velocidade que você já sabe qual é, o v0 ao quadrado também, o 2, a aceleração, tá? Que você acabou de ver aqui embaixo, e o ΔS, que seria o espaço percorrido. Então, tranquilo, você já sabe o que é cada um dessas incógnitas aqui. E por fim, que eu considero a forma mais importante e a mais utilizada, inclusive, é essa daqui, que é a equação do espaço, S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Você já está sabendo exatamente cada um o que representa. A única coisa que eu quero complementar nessa fórmula, vocês vão verificar aqui embaixo, é passar esse S0 para cá, então vai ficar S menos S0 igual a V0T mais meio de AT ao quadrado. Já vi muitas perguntas durante a aula, o pessoal pergunta, mas professor, é meio vezes AT ao quadrado ou AT ao quadrado sobre 2? Tanto faz, gente. Se é uma multiplicação, tanto faz você escrever dessa forma como da forma original aqui em cima. Bem, S menos S0, a gente acabou de ver também aqui logo no início, que eu posso chamar de ΔS. Então, ΔS igual a V0T mais meio de AT ao quadrado. Vamos partir agora para um exercício prático. Bem, vamos então agora para a primeira questão, utilizando então o formulário já apresentado na primeira parte. Olha só, eu peguei esse texto aqui, essa primeira questão, tem um texto muito longo, tá? E narra uma história relativamente até bizarra. Eu não vou ler aqui para ganhar um pouco de tempo, mas todos os alunos, em qualquer questão, seja em vestibular ou em provas quaisquer, leiam atentamente todo o conteúdo, porque muitas vezes algumas dicas são dadas no desenrolar da história que eles vão contando. Como eu já reli várias vezes isso aqui, eu vou ler apenas a parte da questão propriamente dita, tá? Então, aqui, olha, supondo-se então que ele tenha 3 segundos para roubar o glacê sem ser notado e que a melhor técnica para conseguir maior quantidade seja passar o dedo por 40,5 centímetros ou 40 centímetros e meio de bolo em mRUV
movimento retilíneo uniformemente variado. Partindo do repouso. Olha outra dica que ele está dando aqui. Bom, como eu sempre disse, matéria de física e matemática, faça um esquema, tá? Um desenho esquemático. No caso aqui, eu vou colocar a figura do bolo aqui, só para ilustrar melhor, tá? Bem, então eu coloquei aqui a figura do bolo e vamos começar a escrever aqui todas as informações necessárias para a resolução do exercício, ok? Então vamos lá, olha só, a primeira informação que ele deu foi o tempo. Ele falou, tempo, você tem 3 segundos para fazer a bobagem aqui que ele está falando aqui no exercício. Então, 3 segundos. Está parecendo 35, né? Mas é 3 segundos, ok? Outra coisa que ele deu foi o ΔS. ΔS, 40,5 centímetros. 40,5 centímetros. Só tem um porém aqui, gente. Veja as alternativas, está tudo em metro por segundo ao quadrado, já que ele está pedindo a aceleração, não é isso? Então, claro que você vai ter que passar o espaço também para metros. E todo mundo sabe que para passar centímetros para metros, basta dividir por 100. Isso vai ficar 0,405 metros. Só lembrando que se eu quiser passar metros para centímetro, basta multiplicar por 100, ok? Só lembrando aí os velhos conceitos. Bem, então ΔS foi dado. Outra coisa, outra informação importante, sempre você fica atento aqui, olha, partindo do repouso. Partindo do repouso significa o quê? V0 igual a zero, como eu disse na primeira parte da questão, né? V0 igual a zero. E qual é a pergunta? A pergunta é a aceleração. Qual é a aceleração? Bem, uma vez colocado aqui os dados, né, coletados aqui na questão, é só vir aqui no teu desenho e faz um desenho esquemático. Então, o camarada que vai fazer essa artezinha, né, de roubar o glacê, supondo que ele pegou daqui e passou o dedo até aqui, mais ou menos, tá? Então, quanto tempo ele gastou para passar o dedo daqui até aqui? 3 segundos. Então, 3 segundos. Qual que é a distância isso aqui? 40 centímetros, 40,5 centímetros. E a partir desse ponto aqui, se você quiser, né, caprichar, chama de ponto A isso aqui e ponto B aqui, tá? Então, daqui até aqui, ele levou 3 segundos, sendo que, supondo que o dedo estava parado aqui, tá? Essa é hipotético, né? É uma questão, porque na prática ninguém vai parar o dedo aqui, não. Ele vai simplesmente já vir com uma velocidade e tacar o dedo aqui. Mas, para efeito de exercício, a gente vai considerar que o dedo estava parado aqui, conforme o dado deu aqui, olha, partindo do repouso, ok? Então, seria mais ou menos isso aqui que está acontecendo, para que você possa visualizar melhor a questão, e quando você visualiza, a compreensão fica bem mais fácil, tá bom? Então vamos continuar com o exercício. Eu deixei propositalmente aqui as 3 fórmulas, que recomendo a todos que sempre mantenham essas 3 fórmulas gravadas, né? Bem, uma vez montado esse planejamento aqui que você fez aqui, olha, uma vez isso aqui é muito importante, tá? Essa organização aqui para que você possa escolher qual fórmula você vai utilizar. Olha só, essa primeira fórmula, ele tem a velocidade final, velocidade inicial, aceleração e tempo. Você vai analisando aos poucos. Tempo, eu tenho? Tenho, está aqui. Aceleração, tenho? Não, é exatamente a pergunta. V0 eu tenho? Tenho, é zero. V final eu tenho? Não, também não tenho. Então, eu tenho 2 incógnitas numa mesma equação, não vai me servir. Vamos para a segunda fórmula. Velocidade final, eu tenho? Não. É o mesmo caso do primeiro, né? Ó, eu tenho aceleração? Não. Tenho 2 incógnitas. O ΔS eu até tenho, mas não vai resolver.
Então sobrou apenas isso daqui, tá? Bom, ΔS igual a V0T mais meio de AT ao quadrado. Passando aqui para cima, ΔS eu tenho é 0,405. V0T é 0, 0 vezes tempo vai dar 0, então isso aqui vai ser 0. Então não vou utilizar. Vou utilizar essa outra aqui, metade, meio. A aceleração é exatamente o que eu quero descobrir. E o tempo ao quadrado, que é 3 segundos, não é isso? 3 ao quadrado. Vamos dar uma arrumada. Olha só, como eu tenho o 2 aqui como denominador, se eu passar ele para o lado de cá, vai vir multiplicando, certo? Então, já vou fazer direto. 2 vezes 0,405 vai dar 0,810. Igual a 3 ao quadrado vai dar 9. Então vai ficar 9A. Mas alguém pode perguntar, mas professor, não é A vezes 9? Tanto faz, né? Propriedade comutativa na multiplicação. Então, 9A igual a 0,810. Eu sempre recomendo que a incógnita fique do lado esquerdo, não só pela estética, mas até pela praticidade de cálculo. 9A igual a 0,810. A aceleração, lembrando, gente, eu já vi casos em que muitos alunos passam esse 9 para lá subtraindo. Claro que se o 9 está ligado a uma letra, uma incógnita, ele está multiplicando. Então passa para lá dividindo 0,810 dividido por 9. Fazendo o cálculo, 0,810 dividido por 9 vai dar 0,09. O que? Metros por segundo ao quadrado, porque trata-se de uma aceleração. Tá? Então, alternativa C de casa. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.